Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana de 24 de março de 2023, sexta-feira da quarta semana da Quaresma. O rito é com o ofício do dia e a cor dos paramentos litúrgicos é roxa. Antífona da entrada. Salvai-me, ó Deus, por vosso nome libertai-me, por vosso poder. Deus, ouvi a minha oração, escutai as palavras que vos digo. É o Salmo 53, versículos 3º e seguinte. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro da sabedoria, capítulo 2, versículos do 1a e do 12 ao 22. Dizem entre si os ímpios em seus falsos raciocínios. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só o vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele a moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com suas palavras virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial agora é o Salmo 34, versículos de 17 a 18, 19 a 20, 21, 23, refrão 19a. Do coração atribulado está perto o Senhor. Repitamos. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Do coração atribulado está perto o Senhor. Mesmo os seus ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Do coração atribulado está perto o Senhor. Repitamos. Do coração atribulado está perto o Senhor. Agora a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 7, versículos do 1º ao 2º, 10º e do 25 ao 30.
Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. É um trecho de Mateus 4, versículo 4. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Glória a Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim que às escondidas. Como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada? É uma reflexão do Evangelho, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Aquele que vós não conheceis. É o título da reflexão, baseado em João capítulo 7, versículos do 1º ao 2º, 10º e do 25 ao 30. Nesta passagem do Evangelho, Jesus está falando do Pai. O Filho conhece o Pai. Foi o Pai quem o enviou aos homens como portador de uma mensagem de amor e de esperança para a humanidade. E é bem dura a sua afirmação: vocês não conhecem aquele que me enviou. E nós? Conhecemos a Deus? Na Bíblia, o verbo conhecer tem ressonâncias que vão muito além da mera informação, da coleta de dados, do contato com a realidade. Conhecer lembra a intimidade conjugal quando o homem conhece sua esposa, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 1 e Lucas capítulo 1, versículo 34. Há quem pense em Deus como o grande relojoeiro, aquele ser distante que montou a engrenagem do universo e cuida de seu mecanismo, uma espécie de engenheiro de operações para supervisionar a sequência dos dias e das noites. Será que isto é conhecer a Deus? Há quem imagine Deus como um policial de plantão, de olho na gente, pronto a intervir com a punição e o castigo adequado a cada transgressão da lei. Será que isto é conhecer a Deus? Há quem se lembre de Deus exclusivamente na hora das dificuldades, quando as coisas escaparam totalmente de nosso controle humano. Então, como quem se vale da varinha mágica ou do gênio da lâmpada, nós vamos recorrer ao poder superior, sempre pronto a quebrar nossos galhos e atender nossas veleidades. Será que isto é mesmo conhecer a Deus? Olha, há ainda quem se utilize de Deus como uma espécie de espada suspensa no teto, com a qual se torna possível fazer que crianças arteiras andem na linha. Papai do céu não gosta do menino que faz coisa feia. Não admira que as crianças cresçam e evitem
toda aproximação desse Deus ameaçador. Será que isto é conhecer a Deus? E pensar que Jesus veio a este mundo para sinalizar o amor do Pai, para nos revelar a verdadeira face de Deus, um rosto de Pai, solidário com nossa dor, atento à nossa fome, alimentando as aves do céu e vestindo de ouro os lírios do campo. E Jesus a suspirar: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, versículo 13. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, mostra-nos o Pai. João 14, versículo 8. Vamos agora ao santo do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. Dia 24 de março é dia de Santa Catarina da Suécia, Virgem, filha de Santa Brígida. Catarina da Suécia, filha de Santa Brígida, casou-se com um nobre por desejo do pai, mas manteve a sua virgindade. Oração e ascese diferenciaram a sua vida, entrelaçada com a da sua mãe. Santa Catarina foi a primeira abadesa do mosteiro de Vadstena e faleceu em 24 de março de 1381. Catarina nasceu na Suécia em 1331 e foi a sexta de 8 filhos de Santa Brígida da Suécia e Ulf. Foi educada segundo os usos e preceitos da Igreja Católica e instruída ao amor cristão pelo próximo. No processo de canonização da sua mãe, declarou como testemunha: lembro quando minha mãe me levava, junto com as minhas irmãs, para visitar os hospitais que havia mandado construir com as suas próprias mãos. Enfaixava sem repugnância as feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor nos pobres e doentes. Ela cresceu neste clima profundamente evangélico. Era ainda mocinha quando a sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Catarina e sua irmã Ingeborg foram confiadas ao mosteiro cisterciense de Riseberg. Anos mais tarde, Brígida deixou Estocolmo por causa de alguns contrastes com a realeza e por estar aflita pela morte de seu filho de 11 anos, Gudimar. Desejando aprofundar a sua fé, decidiu fazer algumas peregrinações com o marido. Então Catarina ficou hospedada com sua irmã Cecília no convento dominicano de Skening para prosseguir seus estudos. No entanto, sentia muito a falta de uma vida familiar. Catarina tinha 14 anos quando seu pai, ao voltar gravemente doente de Santiago de Compostela com sua esposa, decidiu passar os últimos anos de sua vida no mosteiro cisterciense de Alvastra. Porém, ele queria ver sua filha casada, por isso ofereceu sua mão a Edgar von Keiren, ou Kiren. Apesar de ser contrária ao matrimônio, Catarina obedeceu aos seus pais. Mas de comum acordo com o marido fez o voto de castidade. Com ele levou um estilo de vida monacal feito de oração, jejuns e penitências. Seu modelo sempre foi sua mãe Brígida, que após a morte do seu marido Ulf, também foi para Alvastra, onde, alguns anos depois, fundou um mosteiro em Vadstena. Catarina amava e admirava profundamente sua mãe e aspirava à sua santidade, mas ao contrário da sua mãe, ainda não sabia como servir a igreja. Em 1349, Brígida partiu para Roma, a fim de obter a aprovação da sua fundação em Vadstena e para pedir o retorno do Papa de Avignon.
Catarina ficou triste com sua partida. No entanto, no ano seguinte, reencontrou a mãe por ocasião do Ano Santo, aceitando o convite do Papa para visitar o túmulo de Pedro e as outras grandes basílicas romanas para obter as indulgências. Durante a sua permanência em Roma, faleceu seu marido Edgar. A convite de sua mãe, Catarina permaneceu na Itália, porém sentia falta da Suécia, sofria de solidão e de depressão, pois Brígida a proibiu de sair de casa sozinha porque a urbe não era segura para uma jovem bela sueca que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo, que sempre é representado ao seu lado, a teria salvo ao distrair um pretendente que havia sido rejeitado, que queria raptá-la. Para manter a distância dos homens, Catarina começou até a usar roupas simples ou gastas. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo de vida deveria adotar. Para entender qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem Maria, que em sonhos a convidou a obedecer a sua mãe. Então, ela a seguiu em todas as suas iniciativas, dedicando-se total e amorosamente às suas causas. Com sua mãe Brígida, Catarina dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e as obras de caridade. Promoveu o projeto de Vadstena e fez peregrinações. Com ela, por cerca de 20 anos, morou em uma casa perto do campo dei Fiori, vivendo em extrema pobreza, uma vida composta de atividades pastorais, oração e rígida ascese. Brígida faleceu em 23 de julho de 1373. Seu desejo expresso à sua filha era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Vadstena. Após longa viagem, Catarina chegou lá no dia 4 de julho do ano seguinte e decidiu ser monja. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização de sua mãe e obter a aprovação da regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou primeiro a Gregório XI e depois a Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem brigidina com uma bula datada de 3 de dezembro de 1378, mas omitiu a causa da canonização de Brígida. Depois de entregar toda a documentação necessária, Catarina retornou a Vadstena, onde faleceu em 24 de março de 1381. Santa Catarina da Suécia, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Creia, peça e receberá, se for para o seu bem, aquilo que você suplica. E do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Ou, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. Não importa, católicos dizem Maranatá com a tônica na última, protestantes com a tônica na penúltima sílaba, Maranata, mas o significado é o mesmo, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, será o juízo final, fim da história. Acabará esse tempo e esse espaço como conhecemos e será o juízo final. Deus quer nos salvar, mas nós temos o livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa decisão própria. Vamos para a vida eterna com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos viver em simbiose com a Santíssima Trindade para todos sempre. Vamos? Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco.